E nós vamos falar agora sobre o TSE e o ministro Flávio Dino, que estão querendo mais controle contra abuso de poder nas eleições. Olha que coisa curiosa essa história aqui, porque eu já falei para vocês isso, né? Que a esquerda estava toda preocupada que em 2024 perdeu a eleição, mas que foi porque não está atendendo mais os anseios da população e temos que mudar as ideias e coisa e tal. E eu falei para vocês, a esquerda está digerindo essa coisa toda, tentando ver o que ela vai mudar e coisa e tal, tá se conformando com o fato de que Bolsonaro, mesmo não sendo mais presidente, mesmo não tendo mais dinheiro, mesmo não sendo inelegível, com tudo isso, ele ainda continua tendo muito mais força do que o Lula, né? Só que, eu avisei para vocês na época, eles vão chegar à conclusão de que não, o problema é que a gente tem que censurar mais ainda as redes sociais, a gente tem que podar mais ainda, tem que prender mais ainda Bolsonaro e não sei o que lá. Essa vai ser a conclusão final deles, por quê? Porque eles não têm alternativa, eles já perceberam, eles sabem que eles perderam essa guerra, eles sabem que a população não gosta mais deles, só que eles não têm o que fazer. É aquela situação em que eles não sabem o que fazer, eles não têm armas contra a internet, né? Então eles vão nesse sentido de censurar mais gente, de prender mais gente, e aqui querem ir para cima do Tarcísio naquela história do Boulos, né? Dizendo como se o Boulos tivesse perdido a eleição por causa do Tarcísio ter falado da ligação do PCC com o PSOL e coisa e tal, o que não tem lógica nenhuma, foi um jornal que falou isso no dia anterior, o Metrópolis, né? Então não tem lógica nenhuma isso daí. No entanto, eles tratam como se fosse um absurdo isso daqui. Pois bem, olha só que coisa, né? Os ministros do TSE veem erro do Tarcísio em fala sobre o PCC. Isso daqui é uma informação que não quer dizer muita coisa, tá? Porque um erro não é um crime, né? Se é um erro, não é um crime necessariamente. Então, pode dar a entender que o TSE, na verdade, não vai punir o Tarcísio com rigor, vai punir talvez uma multa, talvez alguma coisa assim, mas não punir com rigor muito grande, né? É até uma coisa curiosa, porque eles estão falando dessa questão do Tarcísio ter falado sobre os bilhetes do PCC e coisa e tal com o Boulos, né? E não estão falando nada da Janja ter falado também no dia anterior que o Nunes tinha batido na esposa, o que é uma coisa notadamente falsa, né? Então a Janja falou no dia anterior da eleição de que o Nunes batia na esposa, que tinha uma ordem um boletim de ocorrência da esposa contra o Nunes, o que é uma informação falsa, o que é uma desinformação, e a imprensa não vê problema nenhum nisso daí. Ninguém entrou com ação, o TSE não está avaliando. Agora, o caso do Tarcísio, que repercutiu uma reportagem no jornal Metrópolis, que mostrou os bilhetes falando que era para votar na Marta Suplicy e no Boulos. A gente viu isso daqui, né, que mostrou esses bilhetes. Então, a esse caso não pode, né? É muito curioso isso daqui. Os ministros do TSE veem como erro do Tarcísio a fala sobre o PCC. Isso não quer dizer que seja algo, uma multa, o que vai gerar inelegibilidade, alguma coisa assim. Até porque, vamos combinar, todas as pesquisas já mostravam que o Nunes iria ganhar a eleição, que o Boulos tinha pouquíssima chance na eleição. Então, no final das contas, não tem muito o que dizer nesse caso, não tem muito o que fazer nessa situação, né? Mas a esquerda está empolgadíssima com isso, que olha só, autoridades eleitorais afirmam que o cenário pode gerar cassação não só do próprio governador, que foi efetivamente responsável pelas falas, mas também da chapa de Nunes e do seu vice, Melo Araújo. Se eles querem anulação de tudo, caramba, como se tivesse feito alguma diferença. O Boulos já tinha perdido a eleição nessa história toda, né? E aqui, ó. Dois ministros da Corte Eleitoral lembraram precedentes do próprio TSE que condenaram políticos por disseminar notícias falsas, a começar pelo próprio ex-presidente Bolsonaro, que atacou as urnas eletrônicas e está inelegível até 2030, não sei o que lá. O caso do Fernando Francischini também, aliás, foram dois casos absurdos, né? Dois casos que mas que tiveram a ver com urnas eletrônicas. Isso é uma diferença fundamental desses dois casos para o caso do Tarcísio. O Tarcísio não falou nada sobre urnas eletrônicas, né? Aqui, ó. Nesse caso, a semelhança está no timing, né? Ou seja, a fake news das urnas foi espalhada no dia da eleição em 2018, não sei o que lá. Ou seja, estão desesperados, esse tipo de coisa. E lembra, né? Aqui, ó, eles falam aqui, ó, nessa outra matéria aqui do Dino, falam aqui, a declaração sem provas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Declaração sem provas. Saiu no Metrópolis, saiu no jornal os bilhetes do PCC. A gente viu os bilhetes do PCC aqui.
Você pode entender, aliás, os sistemas de checagem de fato falavam que não há evidências de que o Boulos tenha pedido o apoio do PCC. É lógico que o Boulos não pediu o apoio do PCC, todo mundo sabe que não pediu, né? É o truquezinho que esse pessoal usa para dizer que alguma coisa é falsa quando não é falsa. É verdadeiro, o PCC deu apoio pro Boulos. Ah, mas o Boulos não pediu o apoio do PCC. Ué, mas quem falou que o Boulos pediu o apoio do PCC? Ninguém falou que o Boulos pediu o apoio do PCC. O que foi falado é que o PCC apoiou o Boulos, né? Enfim, olha aqui o Dino falando, após o segundo turno, Dino alerta para novas formas de abuso de poder econômico e de autoridades na eleição. Ele afirmou que são antigos problemas. Pois é, o que eu falo para vocês, são antigos problemas. Sempre teve esse negócio de abuso de poder. Inclusive, a Janja fez isso no dia anterior, no mesmo dia, aliás, no mesmo dia que o Tarcísio falou a questão dos bilhetes do PCC, a Janja falou de um suposto boletim de ocorrência por abuso do Nunes contra a esposa dele, que a própria esposa negou, que alguém fez aí alguém falsificou esse boletim de ocorrência, e a Janja falou como é a normalidade, e o Flávio Dino não fala nada, não tem nada contra a Janja aqui, não tem problema nenhum. Veja, a Janja, ok, ela não tem cargo político, mas ela é a primeira-dama, né? Ela tem uma posição política privilegiada, ela tem destaque nas redes sociais, né? Então, o que o Dino tá falando aqui, né? Aqui, ó. Antigos problemas que ocorriam nas eleições anteriores, agora sob novas formas. Uso indevido, desvio de abuso de poder político, abuso de poder econômico. Isso é uma coisa importante porque o TSE mudou uma interpretação que eu acho que é fundamental nessa história. Até aqui, abuso de poder político, abuso de poder econômico só se configurava se ficasse comprovado que aquilo mudou o resultado da eleição, ou seja, tinha que comprovar que aquilo fez a diferença na eleição. E é muito difícil você comprovar esse tipo de coisa, né? E é muito difícil você ter realmente essa mudança. No entanto, tanto no caso do Francisquini quanto no caso do Bolsonaro, o TSE entendeu que a fake news era suficiente para tornar eles inelegíveis, mesmo que não tivesse feito impacto nenhum, ou seja, não tivesse prova de que isso impactou de forma significativa a eleição. E particularmente em São Paulo, isso é óbvio que não afetou, né? Havia uma diferença de 20 pontos percentuais entre o Boulos e o Nunes. Uma diferença muito grande, não tem nada que pudesse mudar esse quadro às vésperas da eleição, né? Tanto a Janja falando lá do suposto agressão doméstica do Nunes, quanto o Tarcísio falando dos bilhetes do PCC, nenhuma das duas coisas de fato ajuda nada nisso daí, mudaria nada na eleição. No entanto, fica com esse negócio agora, né? É o que eu falei para vocês. A esquerda nessa eleição perdeu e perdeu muito feio. E, num primeiro momento, ficaram mesmo com essa ideia, né? Porque, de novo, aquilo que eles falavam, né? Eles achavam que Bolsonaro era um ponto fora da curva, um erro que aconteceu, o brasileiro votou errado, não sei o que lá, mas que a gente, tirando o Bolsonaro lá do poder, que as coisas iriam se resolver, que as coisas iriam entrar no ritmo, sem problemas, né? E o que se viu acontecer não foi isso. O que se viu acontecer foi que, ao contrário, Bolsonaro saiu do poder, não tem mais gabinete do ódio, não tem mais dinheiro para nada e continua tendo uma influência muito grande. Por quê? Porque Bolsonaro é um movimento de baixo para cima. Não é um movimento como o PT, que é de cima para baixo, um movimento top-down. O Lula, no dia que o Lula desaparecer, a esquerda brasileira vai perder metade da relevância que ela tem, se não toda a relevância que ela tem no Brasil, né? Os outros sublíderes da esquerda são totalmente irrelevantes no final das contas. O Bolsonaro é um líder muito importante da direita, ainda é o melhor candidato que a direita tem, mas tem outros candidatos por aí, tem o Tarcísio, tem o Zema, tem o Caiado, tem um monte de coisa. Eu não gosto do Caiado, mas enfim, são alternativas. Não tenha dúvida, entre o Lula e o Caiado, eu voto no Caiado, não tenha dúvida nenhuma. Não gosto do Caiado, acho que está sendo um traíra nessa história toda, mas em última alternativa, em última análise, né? Então essa é a questão. A esquerda começou a se questionar nessa eleição, a ver, será que a gente tem que fazer alguma coisa errada, temos que mudar as propostas? O Lula está tentando essa PEC do desarmamento, que é uma forma de trazer essa ideia, né, o argumento da segurança pública, que é um argumento importante, é um argumento que muita gente vê como importante, né? Só que eu já falei para vocês isso, avisei e estou dizendo, eles vão dançar, vão mexer, vão virar, vão fazer isso, vão fazer aquilo. A PEC da segurança do SUSP acho pouco provável que passe, os governadores já se mostraram contra, o Lula já viu que não tem apoio no Congresso, não vai avançar essa PEC. O que a esquerda vai chegar à conclusão no final das contas? Temos que censurar mais as redes sociais, temos que prender mais os bolsonaristas, temos que acabar mais com o bolsonarismo, né? Então está aqui o Dino defendendo novas formas para conter o abuso de poder às eleições.
Isso daqui você pode ter certeza que ele está falando aqui já é uma prévia do julgamento que vai ter no dia 27 de novembro, vai ter o julgamento do Marco Civil da Internet, a gente já falou sobre isso, né? Em que o Supremo muito provavelmente vai arrumar um jeito de fazer uma lei das fake news sem ter lei, né? Vai inventar uma jurisprudência que é toda descritiva, é como se fosse uma lei, mas por quê? Eles querem justificar isso com esses casos todos de absurdo, de abuso e não sei o que lá. Vão fazer a lei das fake news. E, de novo, sabe o que vai resolver? Nada para eles, né? Não é isso que é o problema. E no final das contas, o que vai acabar acontecendo à medida que o tempo vai passando? Eles vão ter que cada vez mais forçar a barra com isso, censurar cada vez mais, prender cada vez mais gente. É o movimento que toda ditadura faz até o momento em que ela explode no ar com um monte de merda e purpurina, né? Isso eu não sei quanto tempo vai levar ainda para essa ditadura explodir no ar com purpurina e merda, mas o caminho de toda ditadura é esse no final das contas. Enfim, crônica de uma morte anunciada. Todo mundo sabia que a esquerda iria virar, mexer, considerar, desconsiderar, não sei o que lá, e no final iria culpar as redes sociais, ia culpar o bolsonarismo do mesmo jeito pela derrota nas eleições de 2024. Se preparem, em 2026 vai ser ainda pior.